Capítulo 38. Minhas palavras rodopiaram pela sala da vice-presidente da Brasitécnico e no semblante pálido da garota atrás da mesa. Eu teria as engolido de volta se pudesse. Camila procurava receber o que ouvira. Estava claro na maneira como ela se abraçava para não rachar ao meio. Tudo o que eu mais queria era poder dizer que era mentira, que seu noivo não fora infiel e não tinha enganado a nós duas, mas eu não podia. Acredito que em algum lugar da minha mente eu sabia o tempo todo que contaria a verdade a ela quando decidi procurá-la. Eu só não quis pensar, me acovardar, como acontecera das outras vezes, e que tentei ser franca. Mesmo assim, dar ouvidos ao meu coração doía demais. Mamãe se esquecera de mencionar essa parte. Meu Deus! Ela se levantou num rompance. A cadeira escorregou pelo piso liso de madeira e colidiu com a estante de livros. O retrato de Fred tombou na prateleira. Você e o Fred? Você e o meu Fred? Eu não sabia que ele tinha alguém. O Fred nunca me contou. Eu juro que nunca soube sobre você, Camila. Até onde eu sabia, ele era solteiro. Foi no que ele me fez acreditar. E depois que descobriu que não era, preferiu ficar calada. Seus olhos estavam agitados de fúria. Você é minha cerimonialista. Eu não queria ser, objetei desesperada. Mas se eu não conseguisse o contrato, eu seria demitida. Não posso ficar desempregada, Camila. Minha mãe precisa de tratamento médico. Sou toda a renda da minha família. Se ela chegou a me ouvir, não deu mostras e saiu de trás da mesa, avançando em minha direção, feito uma leoa disposta a defender seus filhotes com a própria vida. Eu quis contar, recuei um passo. No dia em que você passou mal, aí eu fiquei apavorada que isso pudesse ter provocado sangramento. E, Camila, eu fui a outra sem saber. Eu não sabia o que fazer. E mentir pareceu a solução? Eu te contei coisas íntimas. Vociferou. Eu te pedi conselhos. Você segurou minha mão enquanto a gente ia para o hospital. Riu meio histérica, me dando um olhar mortal. Vocês ainda estão juntos? Sacudi a cabeça desvairadamente. Claro que não. Eu não fiz nada pelas suas costas. Não desse jeito. O Fred e eu não temos nada desde que ele me contou sobre vocês dois. E... Chega! Ela me pegou pelo braço e me arrastou pela sala com mais força do que se esperaria de alguém com sua compleição física. Em seguida, me empurrou porta fora. Você é ótima em dissimular. Quase acredito que está sendo sincera, mas eu não sou a tonta que você e o Fred presumem. Por favor, me escute. Tropecei em meus próprios pés. Eu e o Fred não estamos juntos. Escutar a vagabunda que teve um caso com meu noivo e fingiu ser minha amiga? Trincou a mandíbula. Alguém que fingiu estar noiva de um cara só para ser promovida? Você me enganou esse tempo todo. Enganou Cassani. E desconfio que continue enganando, porque isso é tudo que você faz. Tudo que você é. Um horrível engano. Suas palavras me atingiram bem na boca do estômago. Ela estava machucada. Era natural que despejasse sua ira sobre mim. Eu me lembrava de ter feito a mesma coisa com Nicholas, logo após descobrir a cafajestagem de Fred. Não era pessoal, tentei me convencer. Ainda assim, cada palavra me atravessou o peito. Alguém arfou ali perto, meio no automático. Me virei de leve a tempo de ver Jocasta tocar o pescoço, a expressão lívida. A meio metro dela, recostada à mesa da secretaria. Nicholas nos observava um tanto perdido, descrente. Eu quis chorar. Ele ouvira cada palavra de Camila. Nicholas, comecei. Você sabia, Nicholas?
disse Camila ao mesmo tempo se voltando para ele, que essa dissimulada inventou que vocês estavam noivos só para conseguir produzir o meu casamento e depois foi morar com você, se envolveu só para sustentar a farsa? O mundo pareceu girar, mais devagar, conforme ele se endireitava e vestia uma máscara impassível, muito assustadora. Isso é verdade? Não havia entonação em sua voz. Você fingiu que nós estávamos noivos para conseguir o contrato? Sim, mas... Devolvi em uma voz miúda, me aproximando alguns passos dele. O alerta naquele trincar de queixo me pregou no chão. A tormenta silenciosa que ocorria em seu íntimo enreguelou seus olhos azuis sempre tão colorosos. Mesmo com quase 2 metros nos separando, minha pele se arrepiou com as ondas gélidas de ira contida por um autocontrole prestes a ruir. Um ó coletivo me alertou que todo o escritório nos observava. Queria ter sentido vergonha ou algo assim, mas tudo que havia dentro de mim era medo. Nicholas me encontrara no bar no dia em que eu me acertara com Camila, e eu recusara a oferta de dividirmos o apartamento, para apenas alguns dias depois ligar para ele dizendo que mudara de ideia. Não era difícil adivinhar a que conclusão ele chegava. Como se me visse pela primeira vez e não gostasse nem um pouco do que vislumbrava. Ele empurrou o cabelo para trás com raiva, rindo de um jeito tão desolado e sem vida que desejei me enfiar em um buraco qualquer e nunca mais sair. É claro, murmurou ainda rindo aquele som alquebrado antes de me dar as costas e avançar pelo escritório a passos largos. Nicholas, espera. Eu me apressei para acompanhá-lo, mas ele não esperou, nem sequer se virou, e prosseguiu abrindo caminho por entre o corredor de Mises, os ombros endurecidos tanto quanto o olhar que me dispensara antes. Fui o mais rápida que pude ao driblar seus colegas, mas antes que eu pudesse chegar até ele, as portas se abriram e ele entrou no elevador. Escolhi as escadas, descendo 6 lances a toda velocidade, na esperança de ainda conseguir alcançá-lo. Lá embaixo, meus pulmões ardiam quando cheguei no térreo, e mesmo assim voei para o elevador, apenas para descobrir que ele tornava a subir. Nicholas devia ter descido, sem parar para tomar fôlego. Passei voando pelas catracas, ficando na pontinha dos pés para examinar toda a entrada da empresa. Meu telefone começou a vibrar no bolso do macacão. Nicholas. Sem olhar para o visor, eu levei a orelha. Nicholas, me deixa... Como se atreve? Cuspiu Sônia. Como ousa tirar o nome da minha agência nesse lamaçal? Eu acabei de receber uma ligação de Helena depois de ver aquelas fotos tenebrosas. Que fotos? Subi no meio-fio, mexicano ainda à procura de Nicholas. Eu avisei Melissa. Avisei para não cometer nenhum erro. Alertei para não brincar com o nome da minha agência. Você cometeu suicídio profissional quando se envolveu com Frederico Lanza. Não precisa se dar o trabalho de aparecer na agência amanhã ou em qualquer outro dia. Você não faz mais parte da Lure. Desligou. Afastei o aparelho observando a tela se apagar. Com o coração pulando na garganta, contemplei o horror do que acabara de acontecer. Eu aceitara cuidar do casamento do meu ex, me sujeitara a todo tipo de humilhação, enganara Camila, Nicholas, tudo para evitar aquele resultado, e não adiantara porcaria nenhuma. Eu não fazia mais parte da Lure. Acabara de perder a única fonte de renda da minha família. Gostaria de dizer que a dificuldade financeira que iríamos enfrentar era o que me tirava o fôlego e dilacerava o meu coração em milhares de pedaços. Deveria ser, mas não era, porque naquele instante Nicholas pensava que eu o usara para conseguir Camila. Avistei a cabeleira escura no meio do estacionamento. Meus pés tomaram aquela direção sem que eu precisasse ordenar. Nicholas era o único caminho para mim.
Por algum milagre, consegui alcançá-lo antes que entrasse no jipe. Não é o que você está pensando, falei sem fôlego, quando cheguei perto bastante para que ele pudesse me ouvir. Eu não aceitei dividir o apartamento com você por causa da Camila. Eu sei que pode parecer que foi, mas eu juro que não, Nicholas. Ele continuou indo adiante sem vacilar. Nicholas, pare e me escuta, por favor. Apertei o passo. Nós temos que conversar. Não, não temos. Ao alcançá-lo, a poucos metros de onde o jipe fora estacionado, seu perfil enrijecido pela fúria me disse que uma tempestade violenta se aproximava com velocidade. Meu sexto sentido me alertou que ela desabaria sobre mim. Eu devia correr. Em vez disso, pulei na frente dele, impedindo que entrasse no carro. Temo sim. Você está pensando uma coisa que não é verdade. Se me deixar explicar... Enfim, uma reação. Honestamente, acho que eu preferia a indiferença de novo, se pudesse ter escolhido. Não. Me deixa te explicar uma coisa. Ele me segurou pelos ombros, o maxilar contraído, prestes a triturar pedregulhos com os dentes. Pensei que fosse me chocalhar ou coisa assim, mas tudo que ele fez foi contrair os dedos e me fuzilar com os olhos inflamados pela fúria e pela dor. Não me trate feito um idiota, mais do que já me fez, Melissa. Sua boca se retorceu com desprezo. Eu lembro de você dizer que tinha conseguido o contrato e que não iríamos dividir o apartamento. Só que aí você pensou melhor, percebeu que acabaria se enrolando com a sua cliente e perderia a promoção e me fez de seu brinquedinho. Não foi assim, neguei com a cabeça, as ideias se misturando umas às outras, dificultando que eu pensasse com coerência. Você entendeu tudo errado. Eu não aceitei morar com você por nenhuma farsa. Eu só não aguentava mais ouvir a Fabíola transando no quarto ao lado. Eu não sabia que você trabalhava com a Camila, até vocês se encontrarem no vernizage. Se eu soubesse, jamais teria seguido adiante com a farsa do noivado. Eu pretendia te contar, mas não contou. Ele me soltou abruptamente, uma veia soltando em seu pescoço. Eu estava envergonhada demais. Ele não entendia? Você já sabia o que o Fred tinha feito comigo. Eu não queria que pensasse que eu era um idiota completa. E eu fui mesmo, admito. Mas o que você e eu temos é menos do que nada. Atalhou consternado. Era como se tudo dentro dele tivesse passado por um furacão de magnitude 8. Nada ficava de pé. O que nós tivemos foi uma grande face que você criou sem me avisar. Suas palavras me atravessaram feito um machado. Eu me recordava de ter dito algo semelhante a Fred, ao descobrir que fora a outra. Anestesiada, dei a chance a ele de me contornar e entrar no jipe. A batida da porta me despertou e precisei correr para alcançar a maçaneta antes que ele travasse as portas. Saia! Uma faísca perigosa obscureceu seu semblante assim que pulei no banco do passageiro. Não, desculpa, mas não posso deixar você ir embora pensando que eu te enganei. Não é verdade, Nicholas. Eu me envolvi com você porque me apaixonei, não por um artifício. Inspirando fundo, ele pressionou a ponta do nariz. Melissa, eu estou a um suspiro de perder a cabeça. Esse não é o melhor momento para me testar. Se eu sair agora, você nunca mais vai me dar a chance de dizer o que realmente aconteceu. Por favor, só me escuta. Ele socou o volante. Acho que percebeu que me assustou, pois esfregou a têmpora na esperança de alcançar alguma clareza ou acalmar seu temperamento. Então se recostou no assento, batendo a nuca com força, no apoio.
Já que não voltou a me expulsar do carro, me agarrei à oportunidade e deixei tudo sair. Tanto Helena quanto Fred me queriam longe do casamento. Fui dizendo: a Helena tem algum problema com o ex-marido. Acho que desconfia de qualquer mulher que considera bonita. E eu ia perder não só o emprego, Nicolas, mas o plano de saúde também. Aí a Fabiola disse que a Helena não precisava se preocupar, porque eu estava noiva e inventou que o noivo era você. Ele permaneceu calado, fitando o teto, o perfil impassível. Espera, estava faltando alguma informação. O que era mesmo? Eu me esforcei para puxar pela memória, mas o desespero funcionava como uma espécie de bolha, não me permitindo acessar o que precisava. Tive que prosseguir do jeito que dava. Eu tentei desfazer o mal-entendido, mas a Sônia me promoveu e tudo saiu do controle. Envolvi os dedos na alça do painel, apertando-a com força. Mas eu procurei a Camila na primeira chance que tive e inventei que a gente tinha terminado. O problema é que ela não acreditou e tentou nos juntar, por isso nos hospedou no chalé. Ela queria que a gente se acertasse. Convenientemente para você. Foi o que aconteceu, ironizou. Tudo dentro de mim se encolheu. Eu sei que você pode ver a verdade nos meus olhos, implorei baixinho. Você sempre conseguiu me ver por dentro, mesmo quando eu quis me esconder. O que nós temos é real, pelo menos para mim. O que nós temos? O riso baixo e dolorido ecoou pelo carro, mas não lhe chegou à alma. Está falando da mentira que inventou e eu caí feito um idiota? Virou o rosto encolerizado para mim. Você me usou para conseguir o que queria. Não se importou com os meus sentimentos, nem com as consequências desse seu joguinho. A máscara que ele usava desde que ouvira Camila dizer aquelas coisas horríveis se desmantelou. Minha visão ficou turva ao contemplar sua dor, seu desespero, a mágoa travestida de fúria, seu coração ferido. Isso não é verdade, Nicholas. Eu não fiz joguinhos. Soltei a alça e tentei tocá-lo. Cometi um erro, mas... Ele segurou meu pulso, me contendo. Pensei que fosse me empurrar, mas a atração que sempre havia entre nós explodiu na pequena cabine do jipe. Sabe o que me dá mais raiva? Seus dedos se fecharam em meu pulso. É que eu ainda não seja capaz de não me enganar, porque eu te olho agora e penso que vejo através do disfarce rígido que você costuma usar, que eu enxergo um coração assustado, a fragilidade que você se esforça para esconder do mundo e de si mesma. Ele se curvou em minha direção, o nariz a centímetros da minha bochecha. Aconteceu na primeira vez que te vi. Desde então vejo um mundo onde eu me encaixo perfeitamente, porque foi feito para mim. E muito idiota, eu espero que em algum momento você encontre tudo isso dentro de mim também. Mas nunca passou de um delírio. Eu fui só uma estratagema para que você pudesse alcançar seus objetivos, e não sou um deles. Você está enganado. Minha voz mal tinha som. Eu encontrei, sim. Vejo todo o meu futuro em você. Pela primeira vez, eu sei para onde estou indo. Eu amo. Pare. Fechou os olhos. O aperto em meu pulso se intensificando, a ponto de as contas das pulseiras se enterrarem em minha carne. Eu amo você, Nicholas. Eu te amo como jamais amei alguém e vou continuar a... Com um rosnado, ele me puxou pelo braço, me fazendo cair em seu peito, e esmagou minha boca com ferocidade. Era mais um ato desesperado para me calar do que uma promessa de que aquela conversa teria um final feliz. Ainda assim, naquele beijo, eu vi uma vida inteira, como num filme ainda não criado. Um passeio pelo parque no fim de tarde. Nicholas na cozinha, preparando o jantar.
enquanto eu reclamava sobre alguma bobagem do trabalho. Na cama, tão embolados que eu não sabia onde ele começava e eu terminava. E então abraçados entre os lençóis, rindo, dormindo, sonhando juntos. Um banco no parque, Nicholas acariciando minha barriga proeminente. Uma criança de cabelo escuro em meus braços e o amor escapando em ondas de meu corpo. Uma briga sem motivo, palavras duras, gritos irracionais, portas batidas e a reconciliação apaixonada depois. Seu cabelo mudando de cor gradativamente, o preto se transformando em prata, sulcos em seu semblante, contando a passagem do tempo, a nossa história, e a íris azuis, contornadas de cílios cinzentos, ainda guardavam o mesmo arrebatamento do instante em que nossos olhares se cruzaram pela primeira vez naquela igreja. No entanto, ele se afastou de súbito, por mais que eu tenha me empenhado em agarrá-las com unhas e dentes, as cenas foram desbotando, até se dissolverem em um nada absoluto. Esfregando o rosto com as duas mãos, Nicholas passou o cinto pelo tronco e deu partida no carro, mirando o painel. O som das portas sendo destravadas ecoou pela cabine e pelo meu peito com a violência de uma bomba atômica. "É melhor você ir", murmurou em um tom sem vida ao quebrado. Passei os braços ao redor do peito, fazendo o melhor possível para ignorar a carnificina que acontecia sob minhas costelas, tentando me convencer de que tudo ia ficar bem. Eu ia dar um jeito, só precisava de um plano de contenção, mas sua expressão dura me impediu de acreditar que um dia nossa história continuaria a ser escrita e teria um final feliz. Teria apenas um final. Eu o tinha perdido. Meio morta por dentro, abri a porta do carro e desci, mas me virei para ele a última vez. A parte mais difícil disso tudo é saber que você me acha capaz de dissimular dessa maneira. De todas as pessoas do mundo, você foi o único para quem eu me mostrei de verdade, Nicholas. Com todos os meus medos, todas as minhas faltas. Pensei que você tivesse me visto. Uma lágrima me escapou. Esfreguei as costas da mão para me livrar dela, mas não viu não. Ele insistiu em mirar o para-brisa, mas sua testa vincou. Antes que ele pudesse dizer algo que me machucaria ainda mais, fechei a porta suavemente e comecei a me afastar do jipe, a dor ameaçando me dobrar ao meio. Uma silhueta pequena surgiu por entre os carros em meu campo de visão, embaçado, crescendo até eu distinguir os contornos de Fabíola. "Eu vi vocês do carro. O que foi que aconteceu lá dentro?" Ela me tocou em tantos lugares quanto pôde. Por um instante, o alívio ao saber que todas as partes do meu corpo estavam intactas produziu um suspiro suave. Ela não entendia que a ferida estava do lado de dentro. "Por que vocês estavam gritando um contra o outro?" "Ele não acredita em mim, Fabi. E ele pensa que eu me envolvi com ele para sustentar um noivado de mentira." As lágrimas começaram a descer, em um ritmo cada vez mais veloz. Eu e o Nicholas acabou para sempre. "Ah, Mel." Ela me sufocou em um abraço. Escondi o rosto em seu cabelo, extravasando a agonia que me tirava o ar. Por entre os cachos escuros e a visão borrada, assisti o jipe passar por nós, em alta velocidade, e deixar o estacionamento. Não houve música melancólica, chuva torrencial ou qualquer uma dessas baboseiras que os filmes pintam em nosso cérebro, quando o grande amor se retira da sua vida. Os carros da rua continuaram em movimento, as pessoas na calçada a ir para seus compromissos. O sol teimou em brilhar, ignorando que meu mundo estivesse implodindo naquele exato instante. A vida prosseguiu, me deixando para trás aos pedaços, exatamente como fazia Nicholas.
Capítulo 39. Todo mundo sempre fala sobre recomeçar, contar uma nova história, manter a esperança, blá blá blá. Mas ninguém nunca diz a verdade. Recomeçar é uma droga, dói, é cansativo e nunca sai como a gente planejou. Saco. Joguei o telefone sobre o sofá e apanhei uma almofada, enterrando o rosto nela para liberar minha frustração em um grito que fez a garganta arranhar. De cima da manta vermelha, sobre o sofá listrado, Locke se abaixou sobre as patas, bufando em solidariedade. Eles não aceitaram te receber? Perguntou Fabiola de seu quarto. Não. Abaixei a almofada sobre as coxas, afundando a cabeça no encosto do sofá. Não está funcionando. Eu devia desistir. Ela apareceu sob o batente de calcinha e sutiã, a toalha enrolada no cabelo. Calma, Mel. Faz só uma semana. Se dê um tempo. Vai rolar um emprego quando você menos esperar. Eu não tinha tanta certeza. Não fora à toa que Sônia dissera ao me demitir que eu cometera suicídio profissional. Não depois da desastrosa matéria de Adriele Sampaio, na semana anterior, sobre o casamento de Alice e Max. Excêntrico, desorganizado e ilegal. Assim foi o casamento da nossa gata borralheira favorita. Cada palavra do artigo havia se tatuado em meu cérebro e, aparentemente, no de todos os envolvidos no mundo dos eventos. Nenhuma agência estava disposta a me contratar nem para servir café. Pudera, a jornalista não economizara detalhes sobre a cerimônia dentro de casa, longe da maioria dos convidados, dando a impressão de que Alice era excêntrica e mimada, em vez de uma noiva doente. Claro que Adriele não se esquecera da batida policial e dedicara 4 parágrafos inteiros ao assunto. Mas essa nem era a pior parte. O verdadeiro pesadelo eram as imagens de homens engravatados e mulheres em vestidos caros, correndo em todas as direções. Gabriela agarrando os cabelos com um olhar perdido em uma viatura logo à frente. Policiais carrancudos revistando os convidados, examinando as bolsas das mulheres. Havia uma minha bebendo champanhe, direto da garrafa, rindo com Nicolas sobre a árvore iluminada. E a repórter acrescentara a legenda, produtora ocupada demais para dar atenção aos detalhes. Eu não entendia. Adriele tinha passado pela segurança e perambulado pela festa sem ser notada? Como era possível que ninguém tivesse visto a garota fazendo um verdadeiro buquê de casamento? O que eu iria fazer agora? Tudo o que eu sabia era organizar festas. Se nenhuma agência me daria uma chance, o que restava? A grana que eu tinha no banco, graças ao aumento salarial e uma vida inteira contando moedas, duraria apenas algumas semanas. Eu ainda nem tivera a coragem de contar aos meus pais que havia perdido o emprego. Desejava ao menos lhe dar um fiapo de esperança. Eu estava ficando sem tempo e sem nenhuma perspectiva concreta. Você está sob muita pressão. Fabiola desprendeu a toalha da cabeça, apertando-a de encontro às suas ondas escuras. Aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Você precisa relaxar um pouco. O que você acha da gente sair? Fabi, eu tô a zero. Eu ainda tenho algum no Vale Refeição. Vamos, Mel. A gente precisa reagir. Não tô muito afim. Desculpa. Eu me encolhi ante a ideia de me apartar daquele sofá. Com os ombros arriados, ela veio se sentar ao meu lado. Locke reclamou que mais alguém se atrevesse a ocupar seu domínio e pulou para cima da mesinha para enfatizar sua insatisfação. Sabe de uma coisa? Ela deu uma palmada em meu joelho. Eu estou feliz de te ver de coração partido. Bufei, ainda encarando o teto. De todas as amigas legais que existem por aí. Estou falando sério. Você finalmente mergulhou com tudo em alguma coisa. Saiu da apatia. Tinha se fechado para o mundo desde o acidente. E agora as portas do seu coração estão destrancadas de novo. É,
E veja só o bem que isso me fez. Eu sufocava a dor o melhor que podia, lutando para enterrá-la num canto do coração, onde jamais voltaria a tocar ou ser tocada por alguém. Mas, ao me abrir para Nicholas, eu me abrira para o mundo e já não conseguia mais compartimentar. Sua ausência deixara um buraco em mim, que se alimentava do meu amor e continuava a crescer a cada dia. Uma tortura agonizante que me fazia pensar que eu não sobreviveria a mais um dia. E toda manhã eu acordava e descobria que estava errada. Eu passara os últimos anos afugentando o amor, e quando ele me encontrara, eu estava pronta para correr em sua direção. Acabei estragando tudo. O mais doloroso era o fato de eu saber que amaria Nicholas para sempre. Era ele aquele anseio sem nome tremulando em meu peito. Havia tempos. Ainda me sentia perdida, aos pedaços, como se tudo tivesse acontecido meia hora antes e não uma semana atrás. Para ser sincera, não sei o que teria feito sem Fabiola. Depois de me encontrar no estacionamento da Brasitecno, naquela manhã horrenda em que eu perdera tudo em uma única tacada, ela me levara para minha casa e ficara comigo, me deixando ensopar sua blusa. Chorei por muito tempo, até meus olhos arderem e eu pensar que poderia arrebentar com a pressão, até me engasgar com a dor, meu nariz queimar de tanto assoá-lo. Fabi ficara comigo até a noite cair, e tive que praticamente forçá-la a ir para casa. Bastava um de nós com problemas no relacionamento. Eu ainda soluçava ao ver os primeiros raios de sol tocar a janela do meu quarto. Imaginei que logo fosse capaz de sentir o cheiro da minha tristeza, porque ele não saíra do meu lado, como se dissesse: Ei, não chora, você ainda tem a mim, e eu sou melhor que qualquer humano. Nicholas não dormira em casa naquela noite. Uma parte de mim esperava tal desfecho. A outra, a maior, a que era louca por ele, alimentava a esperança de que ainda existira uma chance para nós, se ele realmente me ouvisse. Porque ele me amava. Eu tinha tanta certeza disso, quanto que havia 5 dedos em cada pé. Eu vira sua dor e o seu desespero ao me expulsar do carro naquela manhã triste. A devastação que apagara a luz de seus olhos ao ouvir as deduções errôneas de Camila. Ele não acreditara em mim. Essa parte era a mais que me feria, porque apesar de tudo eu não podia condená-lo. Eu fizera tudo errado. Minha mentira saíra do controle, e sob a ótica que Camila apresentava a ele, parecia mesmo que eu o envolvera em uma trama maldosa para conseguir alcançar um objetivo. O que me matava não era o fato dele não me perdoar por ter ocultado a farsa do noivado, mas duvidar dos meus sentimentos, justamente ele, para quem me abri de maneira que jamais havia feito. Então, só me restara sair do apartamento. Eu não suportaria ver a acusação em sua expressão outra vez. Me afastar seria a única chance de conseguir esquecê-lo, se é que havia mesmo a chance. Eu anunciara a Fabiola que pretendia voltar para a casa dos meus pais, quando ela veio me ver na manhã seguinte ao término. Deduzi que seguiria por essa linha, dissera ela ao preparar o café que eu não sentia desejo nenhum de beber. Meu estômago revirado não permitiria. Estava pensando, se você não quer se mudar lá para casa, não precisa ajudar com o aluguel. Seremos só nós duas de novo. Uma sirene ecoara em meio ao meu cérebro embotado. Pela primeira vez prestei atenção à tristeza que curvava seus ombros e que não tinha nada a ver comigo. O que aconteceu? Eu perguntara preocupada. O Alan e eu terminamos ontem à noite. Ela se recostara na pia, erguendo a mão, agora sem nenhum adorno, e me contou que fazia uma semana que Alan pedira para ela não entrasse no seu antigo quarto. Ele estava montando um home office para eles, e não queria que ela visse até que tivesse pronto. Só que era apenas um artifício para mantê-la longe da Carmen,
que tinha retornado ao apartamento clandestinamente. Ao me deixar sozinha e ir para casa, ela encontrara a porta do suposto home office entreaberta e fora entrando, bem na hora em que Alan alimentava sua aranha de estimação com uma barata viva. É claro que minha amiga surtou. É óbvio que foi até a lavanderia e voltou armada com 2 latas de inseticida e se esvaziou no quarto. Nenhum dos insetos ou seu relacionamento sobreviveu. Ela estava arrasada, não pela morte da aranha, naturalmente. O Alan ficou gozando da minha cara. Me contara ela. Ficou dizendo que eu era muito mulherzinha, que estava fazendo escândalo a troco de nada. Não vou dividir minha vida com alguém que não compreende minhas limitações, não entende os meus medos e ainda faz pouco caso deles. Isso não é amor, Mel. Sinto muito, Fabi. Eu afagara uma onda negra pesada que lhe caía no ombro. No fundo, acho que eu sabia que ia acontecer. O Alan e eu nos esforçávamos demais para dar certo. Não devia ser assim. E é claro, tem um lance de você ter quebrado a simpatia. Ela me espiara por entre os cílios longos úmidos. Você é uma mulher racional, Fabi. Não pode acreditar no que está dizendo. Embora eu mesma tivesse seguido por aquela linha uma vez. Será que Nicholas teria reagido à verdade da mesma maneira se eu não tivesse arrebentado o prato com a maçã? Não, eu não acredito de verdade, confidenciara em uma voz quase infantil, mas gosto de fingir que sim, porque aí eu não preciso me responsabilizar por sempre me envolver com o cara errado. Volta para nossa casa, Mel. Nem que seja só por uns tempos. A gente passa por essa merda todas juntas. Naquele instante, com o coração estilhaçado em tantos pedaços que eu não sabia se um dia conseguiria reuni-los outra vez, percebi o quanto seria fácil me entregar à devastação, me deixar seduzir pela dor e me perder naquele vale árido sem vida. Apenas uma coisa me impedia, Fabiola. Meu melhor amigo precisava de mim. Às vezes tudo que se precisa é uma fagulha de esperança para escapar do inferno. E Fabiola era uma fogueira inteira, mas que o bastante para que eu pelo menos tentasse. Por isso eu aceitara a oferta, e no final daquela tarde todas as minhas coisas estavam outra vez no apartamento 112. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu subira para deixar o dinheiro do aluguel e a chave no 3º andar, e encontrara Nicholas, ainda em roupas de escritório, parado diante da porta do meu quarto vazio, as mãos nos bolsos da calça. Ele se virara, ao me ouvir entrar, o olhar azul escuro pousando em mim. Ainda que eu tivesse lutado contra, a eletricidade me percorreu de alto a baixo. O coração até então entorpecido saindo de sua apatia, pulsando com força. Minha primeira reação foi correr para ele e me esconder em seu peito, inspirar seu delicioso perfume e seu calor, e restaurar a redoma que sempre me cercava. Mas consegui refrear meus instintos. Nicholas não queria meu amor, não acreditava nele. Levei minhas coisas para a casa da Fabiola. Trouxe minha parte no aluguel. Eu me curvara para depositar o envelope com a grana sobre a mesinha do centro. Ia passar a chave por baixo da porta quando saísse. Respirando fundo, ele correra os dedos pelo cabelo escuro, despenteando daquele jeito que eu amava, antes de atravessar a sala e parar a 2 metros de mim. Você não tem que se mudar, Melissa, dissera em uma voz contida, me observando atentamente. Este lugar também é seu. Não, não é mais. Não posso continuar vivendo com alguém que me acha capaz de fazer coisas tão horríveis, Nicholas. Enfiei o dedo na argola do chaveiro, separei a chave e a rodei pelo aro para desprendê-la. Cheguei um pouco mais perto e a estendi a ele.
Ainda me encarando, Nicholas pegara a chave. Nossos dedos se tocaram por um ínfimo segundo. O frisson explodira em seu peito, viajando rapidamente para todo o resto de mim. Nicholas também foi afetado. O rosto ganhou cor, as pupilas se expandiram e dentro delas comecei a vislumbrar algo que eu queria tanto acreditar que era verdadeiro. Mexida, doída, para sair dali, precisei me esforçar para manter a fachada e me agarrei às pulseiras, retorcendo-as por entre dois dedos. Os olhos rápidos de Nicholas acompanharam o movimento e se detiveram em meu pulso, mais especificamente em seu relógio. Eu ainda estou com ele porque queria te devolver pessoalmente. Tremendo de leve, eu trabalhara na pulseira de couro marrom, meio atrapalhada, já que você me deu ele quando... Não era boa ideia evocar a memória do momento em que ele prendera o relógio em meu braço. Não estou com ele por causa do que simboliza nem nada parecido. Simbolizava, corrigi, instável. Era só para não perder mesmo. Na verdade, eu tinha até me esquecido. Acabei me acostumando com ele no pulso e nem percebo mais que estou usando. É tipo procurar os óculos pela casa toda para descobrir que ele estava na cara o tempo inteiro. Pelo menos é o que o meu pai faz. Mordi a parte interna da bochecha para impedir que o fluxo sem sentido prosseguisse. E enfim consegui desencaixar a peça do pulso. Eu me senti nua sem ele. Engolindo um suspiro melancólico, estendi o pesado relógio para Nicholas, que apenas o observou com uma máscara inexpressiva e não fez movimento algum. Não sou esse tipo de cara, anunciou ele, atento a cada linha em minha expressão. Nem sequer piscava. Eu dei para você. Agora é seu, Melissa. Você me deu o relógio para me lembrar de que estaria em algum lugar pensando em mim. Mas a nossa noite terminou. Eu engolia com dificuldade. Não preciso mais dele. Passaram-se alguns segundos antes de seus dedos se fechar ao redor dos meus. A sensação de estar em casa me percorrera do alto a baixo. Estávamos tão próximos que seu calor perpassava o tecido do meu vestido. Ele escrutinara minha expressão, procurando sua própria resposta. Não sei ao certo o que encontrara. Eu mal conseguia me concentrar em inspirar e expirar. Seja lá o que tenha visto em mim o fizera recuar e se concentrar no relógio em sua palma, o polegar acompanhando os desenhos do visor. Então, rapidamente o guardou no bolso da calça. Eu devolveria sua pulseira, se ainda a tivesse, mas perdi. Ele esfregou o nariz, subitamente interessado no envelope que eu havia colocado sobre a mesinha do centro. Tudo bem, não era importante. Só que era. Nós dois sabíamos disso. Seu recado não podia ser mais claro, podia? Se ficasse ali mais um instante, eu acabaria caindo no choro de novo. E isso era a última coisa que eu queria. Por isso, dei meia volta indo para a porta. Mas Nicholas se esticou enroscando o indicador no meu. Eu o admirei sobre o ombro, caindo naquele lindo oceano de águas escuras. Nicholas abriu a boca algumas vezes. Parecia procurar as palavras certas para externar o que sentia. Antes que eu pudesse me encher de esperança, ele cerrou os olhos com força. Ao soerguer as pálpebras, acompanhou com o olhar cada traço do meu rosto por um eterno segundo. Se cuida, Mel, disse por fim, me soltando. Eu não o vira muito desde então. Uma semana sem notícia dele. Uma semana daquela agonizante e inútil tortura interminável, à espera de uma mensagem, uma ligação, uma batida na porta que eu sabia jamais aconteceria. Era melhor assim, tentar me convencer, evitá-lo e me concentrar em
retomar as rédeas da minha vida. Eu precisava encontrar um emprego antes que a pequena reserva que eu tinha no banco acabasse. Riscar Nicholas da minha vida era a coisa mais sensata a fazer. Essa foi a maior mentira que já contei para qualquer pessoa. Mesmo furioso por Nicholas não acreditar em mim, eu estava preocupada com ele. A imprensa não mencionara o rompimento do noivado de Camila, e eu não fazia ideia se ela e Fred ainda estavam juntos. Eu tinha deixado de segui-la no Instagram, mas o que teria acontecido com a promoção de Nicholas? Ele ficara com a vaga ou minha tentativa de salvá-lo só piorara tudo? Ok, chega. Fabiola tirou a toalha úmida em minha cara, me arrancando do devaneio. Se eu não sair esta noite, vou acabar ficando louca. Vou aproveitar minha folga no bar. E você vai ir comigo, goste ou não. Tudo bem, uma parte minha não queria ir para nenhum lugar, longe do sofá, das barras de chocolate e do meu gato. Mas a outra parte, aquela que sempre governou meus passos, se recusava a ceder o controle da minha vida para o desespero. Por isso, fui trocar de roupa enquanto Fabiola terminava de arrumar o cabelo. Eu passava o vestido de malha preta pela cabeça, explicando a Ló que as gavetas eram áreas proibidas para suas garrinhas curiosas, pela 70ª vez, quando minha mãe ligou. Eu havia falado com ela mais cedo, mas é claro que ela não se recordava. Mamãe me contou as coisas de sempre. A folga, a detetização, seus jacintos. Imaginei que estivesse diante do canteiro, pois demonstrou o mesmo espanto ao constatar que as flores de sua memória não estavam mais no jardim. Algum animal as devorou. Só pode ter sido um gato, disse ela. Estou preocupada, Mel. E se as flores foram tóxicas para os bichinhos? Talvez não seja isso, mãe. Equilibrei o telefone entre o ombro e a orelha para esticar o vestido sobre os quadris, ao mesmo tempo que Locke me ignorava totalmente e pular para dentro da gaveta. Mas, e se for, filha? E se alguém perder seu bichinho de estimação por minha causa? E se eu fizer alguém sofrer por culpa do meu amor pelas plantas? Teu nervosismo ameaçou sair do controle. Fique imaginando. Ei, acabei de lembrar que outro dia vi um repelente de pets. Atalhei antes que ela mergulhasse no vórtice do desespero. Vou comprar um e levar para você amanhã, está bem? E aí eu contaria que eu havia perdido o emprego. Era a coisa certa a fazer. Não podia esconder a novidade por muito mais tempo. De todo jeito. Repelente de pets? Repetiu ela espantada. Isso existe, Mel? Existe, mãe. Vi outro dia uma loja de jardinagem. Não se preocupe, nenhum gatinho vai passar mal por causa dos seus jacintos. Consegui acalmá-la o suficiente para levar a conversa para outro rumo. E em menos de um minuto, ela já não se recordava mais do caso das flores desaparecidas. Como sempre, eu morri um pouquinho mais. O novo medicamento não surtira efeito algum ainda, e eu não conseguiria comprar uma nova caixa antes de conseguir um emprego. Um dos bons. Ignorando meu próprio desespero, terminei de me arrumar e tirei meu gato de dentro da gaveta. 10 minutos depois, Fabiola e eu descemos as escadas e avistei ainda dos degraus Luna e sua cunhada parados sobre o vão da porta de vidro larga. Beatriz se despediu com um beijo salado e voou escada acima, as sacolas balançando no pulso ao acenar para nós. Já a Luna segurou a porta aberta sorrindo. Uma saída só de meninas. Ela comentou sonhadora. Lembro das risadas, a coleção de copos vazios sobre o tampo. Não me sentir uma jaca. Não sei do que você está falando. Você está incrível. Apontei para o vestido com manga ciganinha verde água, que intensificava ainda mais o tom naturalmente bronzeado de sua pele, deixando seus olhos ainda mais verdes. Obrigada, foi um presente da minha avó. Nem me fale da sua avó. As bochechas de Fabiola se estufaram, conforme bufava. A simpatia dela se provou uma furada. Mesmo surpresa, Luna começou a rir. Eu me meti em uma enrascada das grandes por conta da magia cigana.
confidenciou ela. Por isso compreendo a sua frustração. Fabíola se aproximou da moça interessada. Sério? Foi com magia cigana que você conseguiu aquele deus em forma de homem? Cutuquei minha amiga com o cotovelo, mas Fabíola não percebeu. Se Luna chegou a se irritar com o comentário, disfarçou com uma gargalhada. De certa forma, foi exatamente assim que o Dante e eu acabamos juntos, Fabíola. Tá vendo? Fabi acusou, estreitando os olhos para mim. Eu falei para acreditar no poder da maçã, mas você nunca me escuta. Só pode ter dado errado porque você fez de má vontade. Ainda por cima, espatifou o prato depois. Fitei o teto ao mesmo tempo que Luna gargalhou de novo. Fomos juntos para a calçada, do outro lado da rua. Avistei Dante dentro do tingo, azul claro acenando. Bem, é melhor eu ir, anunciou a jornalista. O Dante e eu estamos decorando o quarto do bebê. Na verdade, ele está. Eu só fico sentada observando ele trabalhar. Fez uma careta. A gente se vê em algum evento por aí. Eu me retraí involuntariamente. Não haveria mais eventos para mim. Nunca mais. Meu Deus, o que eu iria fazer? Onde conseguiria dinheiro para sustentar meus pais? Imagino que minhas emoções estivessem mais visíveis do que eu gostaria, pois Luna tocou a base da garganta. Ah, não. Ela ofegou. Você não trabalha mais na Lure? Pressionei os lábios e apenas assenti. Ainda era muito errado ouvir alguém dizendo aquilo. Com seu cérebro de jornalista, Luna ligou os pontos e compreendeu o que havia acontecido. Uma parte, pelo menos. A matéria da Adriele. Seus olhos quase escaparam das órbitas. Não exatamente. Também não ajudou. Fabíola disse ao mesmo tempo. Mas eu queria entender como ela conseguiu entrar. Completei. Como a Adriele fez tantas fotos sem ser vistas por ninguém. A morena afastou um cacho que a brisa suave soprou em seus olhos claríssimos. Mas ela não entrou. Um dos convidados deu as fotos para Adriele. O quê? Quem? Fabíola e eu perguntamos em unissom. Adriele não revelou a fonte, mas garantiu ao Dante que era bastante confiável. Luna mudou o peso de uma perna para a outra. A pessoa nem cobrou pelas imagens, só exigiu que seu nome não fosse divulgado. Acho que não queria ficar mal na fita com os noivos. Aquilo não podia estar certo. A lista enxuta dos convidados de Alice e Max era composta de amigos e parentes. Quem teria interesse em vê-los passar pelo estresse de ter a intimidade exposta nos jornais? E por quê? Não fazia sentido. Luna, eu gostaria de falar com a Adriele. Falei apressada. Posso te dar o telefone, mas não sei se ela vai ir atender esta noite. O Dante tinha vetado a matéria do casamento da Alicia. Queria que a Adriele apurasse mais a fundo a história da batida policial. Ele odeia sensacionalismo, mas a Adriele fingiu não escutá-lo e subiu o artigo antes que o Dante percebesse. Ele ficou furioso. Cheguei a pensar que a demitiria. Apoiou a mão sobre a barriga, as pulseiras douradas em seu pulso capturando a luz do poste ali perto. Acho que o Dante só não colocou a Adriele na rua por causa da lealdade. Ela abandonou o antigo emprego para segui-lo na tempo. Por isso eu acho que não vai conseguir falar com ela. A Adriele está cobrindo um lançamento no terraço Blargio, depois de passar uma semana nos classificados como punição. Não vai pisar fora da linha por uns tempos, se distraindo com o telefone, por exemplo. Mas se quiser tentar... De toda forma, ela ditou os números e eu anotei na agenda do celular. Não que descobrir o culpado pelo trote mudaria alguma coisa, mas eu precisava saber. Queria entender, se não por mim mesmo, pela noiva que tinha confiado em meu trabalho. Meio sinistro isso tudo, comentou Fabi depois que nos despedimos de Luna e seguimos para onde ela estacionara o carro. Quem pode ter feito uma coisa dessa com Alice e o Max? Não tenho a menor ideia, Fabi. Eu conferi a lista de convidados e do pessoal da equipe de apoio 3 vezes. Todos eram íntimos dos noivos ou pessoal da nossa confiança. Ninguém novo, exceto pela Camila e o noivo. Arqueou uma delicada sobrancelha. Escutei Alice comentar com a Mariana que os convidou por educação.
depois de encontrá-los no vernissage. Parece que a Camila meio que forçou o convite. A Alicia e ela nunca se deram muito bem. A Camila me contou, mas por que a Camila iria querer melar o casamento da Alicia, a menos que a vítima não fossem os noivos? Uma vozinha buzinou em meu cérebro. Tropecei em uma rachadura da calçada e me escorei no Sherry à medida que uma linha de raciocínio se desenrolava. E se Camila tivesse descoberto sobre o meu caso com Fred? E se sua insistência em me ter à frente do casamento fosse uma armadilha para me desmoralizar completamente, como acabou acontecendo? Não, espera. Era de Camila Bueno que eu estava falando, pelo amor de Deus, a garota que obedecia à mãe sem reclamar. Tudo bem que eu já me enganara antes, mas Camila seria capaz de planejar algo tão vil? Eu não podia acreditar nisso. A dor que eu vira em seu rosto ao contemplar a caneta que Fred me dera e entender tudo fora real, visceral. Se não tivesse sido ela, restava apenas Fred. E se a pessoa que deu as fotos para Adriele fosse a mesma que entupiu os vasos no vernissage, a mesma que trocou o meu arranjo por uma coroa, a mesma que enviou as fotos do noivado para Sônia? Alguém podia ter feito as fotos por ele e lhe ter passado mais tarde. Ah, meu Deus, e se alguém não quisesse prejudicar Max e Alicia, mas a cerimonialista? E se fosse alguém que me alertara que me afastaria de Camila de um jeito ou de outro? E se Fred não fosse apenas um canalha, mas um monstro que agira por debaixo dos panos, sorrateiro feito uma enguia, armando todos aqueles incidentes com o intuito de me fazer parecer incompetente e assim me afastar de uma vez por todas de sua noiva? Se você não vai desistir dessa ideia, Fred dissera na noite que nos encontramos no bar, ao saber que eu e Camila tínhamos nos acertado. Então, eu vou ser obrigada a interferir. Fred era o grande responsável pelo fim da minha carreira? Em vez de acidentes, todos os problemas que eu enfrentara nos últimos eventos foram um plano bem arquitetado pela mente sacana do meu ex? Mel, Fabiola instalou os dedos a centímetros do meu nariz. Você tá aí? Pisquei algumas vezes, antes de observá-la através de um véu vermelho. Sim, Fabi, ainda tô, mas preciso de você, que você me leve no lugar.